hoje para mais um Conexão Fé. O tema do nosso evento, então, como o Jorge já colocou, é leite e saúde, e a ideia geral é que a gente consiga explorar na tarde de hoje os diferentes aspectos de saudabilidade relacionados ao consumo de leite e de produtos lácteos. E para abordar esse assunto, nós estamos aqui hoje com um time de profissionais extremamente qualificados, e para iniciar essa discussão, eu convido o professor Dr. Paulo Henrique Fonseca da Silva para iniciar a sua palestra, que tem como tema dialogando sobre o leite e derivados nos seus aspectos bioquímicos e nutricionais. O professor Paulo Henrique é doutor em ciência de alimentos, ele é mestre em ciência e tecnologia de alimentos, farmacêutico bioquímico, técnico em laticínios e é professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. É professor orientador no programa de pós-graduação em ciência e tecnologia do leite e derivados e atua no ensino, pesquisa, extensão e comunicação científica na área de alimentos, especialmente laticínios. Então, seja bem-vindo, professor Paulo Henrique, e agradeço muito a sua disponibilidade em participar do nosso evento. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Tudo ok? Com sinal, som, tudo certinho? Tudo certo, perfeito. Ótimo, ótimo. Uma alegria imensa estar com vocês, meus cumprimentos à organização do evento, a esse importantíssimo projeto de comunicação social científica, a Débora especialmente pela gentileza, todo o cuidado. Cumprimento também colegas palestrantes que, vindo na sequência, enriquecerão profundamente todo o nosso conhecimento acerca de leite e derivados. Prazer conhecê-los ou rever-lhes. E a cada um de vocês que optou hoje, pessoas que estão participando de forma síncrona ou na sequência, acompanharão pelo canal do YouTube este magnífico evento gravado. Também cumprimento e agradeço pela confiança e por terem escolhido esse espaço de comunicação científica, esse espaço de amor ao conhecimento, consubstanciado na melhor ciência no momento acerca de leite e derivados. O meu propósito hoje é explorar com vocês leite e derivados sob os aspectos bioquímicos e nutricionais. Um diálogo possível entre bioquímica, entre nutrição e permeando aspectos tecnológicos também, porque vamos certamente tratar de derivados e as suas diferentes tecnologias. A proposta envolve uma primeira abordagem, e esta eu faço com bastante carinho, porque estamos falando de leite, estamos falando de queijo, estamos falando das montanhas gerais, das minas de ouro, das estradas reais. Eu sou oriundo aqui das Minas Gerais, estou em Juiz de Fora e cumprimento cada um de vocês também com um abraço da Universidade Federal de Juiz de Fora, Departamento de Nutrição, e do nosso programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Olha que interessante, é um programa de pós-graduação, mestrado profissional específico em leite e derivados, dada a riqueza desse alimento e todas as suas potencialidades de abordagem científica. Começamos, então, a nossa jornada pelo conhecimento sobre leite e derivados. Você gosta desse tema? Né? Já se sentiu encorajada, inspirado para tratar sobre ele, sobre as múltiplas faces e oportunidades que se tem de estudar, se dedicar profundamente a essa matriz alimentar tão rica. E as potencialidades e todos os benefícios do leite, eles podem ser aludidos a partir de uma nuvem de palavras, tal como essa que ocorre para vocês nesse momento. Derivados, constituintes, possibilidades, inovações, avanços, tecnologia, são muitas as condições que se apresentam a cada um de nós, mas que demandam o fundamento, demandam a base, demandam um estudo, demandam a paciência do conceito, né? Já nos ensinava Hegel, de você ir aos poucos e acrescentando conhecimento e adicionando camadas, desde aquela composição preliminar do leite até você se encantar com todas as riquezas que ali advêm e as suas derivações e oportunidades nas diferentes áreas do conhecimento. Você poderia escolher uma das palavras dessa word cloud e já dedicar o seu estudo? Certamente, qualquer uma delas que você escolher, poderá fazer o seu TCC, a sua iniciação científica, o seu projeto de extensão, também o mestrado, o doutorado e vários estágios de pós-doc, e não terminará, né? Seja qual for
a palavra que você aqui escolher. Nós estamos tratando de uma matriz alimentar extremamente complexa. A tessitura dessa matriz alimentar láctea evoca em nós a possibilidade de compreender melhor como os constituintes do leite ali se colocam, se posicionam, e não apenas uma composição. Claro, você pode fechar em 100% gordura, proteína, ok, tem uma composição, pode abrir essa composição, dos lipídios você abre para os ácidos graxos, das proteínas você abre para os aminoácidos, mas ainda assim você terá uma visão compartimentalizada da composição do leite. E eu quero te levar para um caminho distinto hoje. Você pensar no leite como uma matriz. E o que seria uma matriz alimentar? Tratamos aqui de um espaço físico, de um domínio físico, de um momento em que diferentes constituintes se colocam, ali se posicionam, interagem uns com os outros, particionam entre fases, porque há distintas fases, solúvel, fase aquosa, fase oleosa, fase aerada, e cada nutriente, cada constituinte estará enxergando essa matriz alimentar de uma forma que lhe é muito particular, distinta se nós tivéssemos esses nutrientes de uma forma isolada, se estivessem fora do alimento ou se estivessem em outra matriz alimentar, em estado livre ou em distintas condições. Todo esse ambiente químico, físico-químico, bioquímico constituem uma matriz alimentar. E esta matriz traz para nós uma versatilidade enorme. A partir do leite, você pode desenvolver muitas tecnologias e muitos produtos e aproveitar os benefícios nutricionais com argumentos convincentes, com argumentos científicos, com argumentos verificáveis. Observe esse artigo, ele é de agosto de 2024, não é, Débora? Aqui para nós só a melhor informação, a mais atualizada, agosto de 2024, falando da matriz láctea, que descreve a estrutura única de um alimento lácteo. Como seria a matriz de um leite fermentado? Qual seria a microestrutura e quais seriam todas as condições de interface físico-química entre os constituintes? Qual seria o potencial zeta de uma micela de caseína num leite fermentado? E se do leite fermentado nós migrarmos para um leite em pó? Como seria essa matriz com baixíssima atividade de água em contraste com o leite fluido ou um leite UHT que passou por um processo térmico e promoveu desnaturação de soroproteínas? Como esses constituintes interagem dentro desses ambientes? Ela descreve, sim, uma condição muito particular e muito rica. Se pensarmos sob o ponto de vista bioquímico, e estendermos isso para as condições físico-químicas, termodinâmicas, veremos que o leite apresenta-se como um sistema coloidal extremamente complexo. E vou tornar simples esse complexo, resumindo em duas partições, uma partição descontínua e uma partição contínua. A fase descontínua estaria constituída, em especial, pelas micelas de caseína, pela estrutura supramicelar das caseínas quaternária complexa arranjada no espaço e por uma emulsão, glóbulos de gordura envolvidos por uma membrana de natureza lipoproteica que garantem, a partir da célula epitelial, da glândula mamária, das células secretoras, ali sim começa a formação de uma membrana que gera uma estabilização, uma emulsão desse glóbulo de gordura. Do outro lado, temos uma fase contínua, usualmente aquosa, excetuamos aí a manteiga, né, que nós temos uma inversão de fase na sua produção, então a matriz alimentar na manteiga já muda totalmente o perfil, mas a água tende a ser o constituinte predominante na matriz alimentar do leite original, na qual se distribuem de forma solúvel ou de forma dispersa a lactose, os sais, as vitaminas e proteínas, tais como as proteínas do soro e compostos derivados. A qualidade nutricional do leite derivado se apoia nessa matriz. Então, não é possível estudar composição e valor nutricional sem considerar em qual matriz alimentar esses constituintes estão contidos. Então, note que estamos interconectando, aqui nós estamos na conexão FEA, então nós temos que fazer importantes conexões, e aqui interconectamos a composição com a matriz alimentar e com o seu valor nutricional.
Lactose seria um bom começo, né? Seria um bom começo tratarmos da lactose? Sim, lactose, o açúcar do leite, é um disacarídeo, glicose mais galactose, uma ligação beta-1,4 unindo as duas. A lactose provém lá da célula secretora, ela é sintetizada na membrana dos vacúolos do complexo golgiense no interior da célula, a partir da glicose, tem uma epimerização, tem um complexo enzimático, então a lactose é típica, oriunda do leite. É um açúcar inerente ao leite, um açúcar típico, e esse açúcar ele é pouco doce, ele é pouco solúvel, variabilidade quantitativa é pequena e qualitativa alguma, é exatamente isso que você está vendo aí, é uma glicose com uma galactose e uma ligação glicosítica beta-1,4, parece tudo muito simples, né? Mas isto vem conosco de uma história, estamos no Neolítico há 7.000 anos, com animais sendo domesticados, o leite sendo tornado disponível para nós adultos e não apenas para o recém-nascido, leite de outras espécies, e começamos então todo um aproveitamento do valor nutricional, da energia, de tudo aquilo que há de rico na composição do leite, desde 7.000 anos até hoje. Então, é uma revolução. E as sociedades que passaram a consumir leite na fase adulta aumentaram o seu potencial de crescimento, aumentaram a densidade populacional e se desenvolveram com muito mais benefícios nutricionais a partir dessa matriz. Recomendo a leitura dessa matéria que está na Nature. Mas, claro, né, precisamos fazer distinções muito relevantes entre condições adversas ao consumo do leite, uma intolerância à lactose, uma reação relacionada a um processo digestório, enzimático, bioquímico, de diminuição de atividade nas microvilosidades do intestino, daquela importante enzima, a lactase, e há alternativas muitas para que você não prescinda do consumo de leite e derivados em razão de alguma intolerância que pode ser, inclusive, ocasional, eventual e temporária, de um processo extremamente complexo, imunológico, que a exclusão de leite e derivados da dieta pode ser mandatório, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, há condições muito diferentes, um imunológico, outro digestório, e o diagnóstico diferencial feito por profissionais qualificados é importantíssimo para que se tenha o melhor prognóstico, o melhor tratamento nutricional e o melhor aproveitamento. A lactose, portanto, esse ingrediente inerente, próprio, específico, endógeno, típico, preparado para ser do leite, é extremamente importante na constituição de toda essa matriz, inclusive no aproveitamento nutricional, tal como é do cálcio, né? A lactose favorece a absorção do cálcio. Esse boletim da Federação Internacional de Lácteos é uma boa leitura. Migrando agora para outra fase, os lipídios do leite, a gordura do leite. Os lipídios do leite são extremamente ricos, é um perfil único, é um perfil exclusivo dentro das diferentes matrizes alimentares. São mais de 400 tipos de ácidos graxos e certamente há muitos engenheiros, há muitas engenheiras aqui na sala que poderão rapidamente fazer um cálculo para mim, considerando o triacilglicerol. Um glicerol, 3 ácidos graxos esterificados. 99% da gordura do leite está dessa forma, triacilgliceróis. Não vale triglicérido, hein? Triacilgliceróis, ali estão mais de 400 tipos de ácido graxo. 400 tipos de ácido graxo arranjados 3 a 3 no triacilglicerol. São quantas possibilidades de triacilgliceróis? Hein? Então, nós temos uma combinação de 400, 3 a 3. Engenheiras, engenheiros, resposta aí nos comentários, no YouTube, combinação de 400, 3 a 3, quantos tipos de triacilgliceróis podem ter no leite? Bom, uma diversidade enorme, a continha já vai aparecer aí para vocês. E a membrana do globo de gordura que envolve, essa membrana que vem lá da célula secretora, com compostos bioativos, essa membrana hoje está em voga, pesquisa, inovação, constituintes da membrana do globo de gordura. Está aí um tema maravilhoso para você estudar sobre o aspecto nutricional, essa finíssima membrana que recobre os globos de gordura. Do ponto de vista tecnológico e de engenharia, é fundamental. Vitaminas lipossolúveis vem junto, né? Vem carreado, nós temos o bônus das lipossolúveis carreadas ali nos lipídios. Mas há quem
diga, mas gordura do leite, gordura do leite, gordura do leite, faz mal, inflama. Bem, aí nós temos um trabalho magnífico de 2020, uma revisão sistemática, e você conhece bem, o esforço dedicado para uma revisão sistemática, para espessar todos esses dados e decodificá-los, mostra que o consumo de produtos lácteos e proteínas tem efeitos neutros a benéficos nos biomarcadores de inflamação. Tá aí uma resposta incrível. E talvez você tenha que apresentar essa resposta hoje para a sua família, né? Ou quem sabe na ceia de Natal, ou para o médico cardiologista da sua tia, que não, inflamação não. Né? Bem, e a matriz? A matriz volta à baila. Né? Matriz nos queijos. Pesquisas recentes sugerem para que produtos lácteos, tal como os queijos, fermentado, proteolizado, lipolizado, que maravilha bioquímica que é um queijo. Interage com essa estrutura geral, com todo este conjunto da matriz alimentar do queijo, trazendo benefícios para a saúde, até que o consumo das gorduras e saúde foi tratado pelo consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que levanta o quê? Matriz alimentar, podendo levar também a um desfecho cardiovascular favorável, dependendo da gordura estar localizada em uma ou outra matriz, ou isolada. Quando se fala de ácido graxo saturado, não é uma cápsula de ácido palmítico, é uma fatia de um queijo cheddar. Entende o que eu digo? Certamente, né? Então, esse trabalho, também muito recente, de 2023, falando de queijos benefícios à saúde, a compostos bioativos. Opa, então essa é uma face magnífica dos queijos, em especial os queijos bioquimicamente maturados, mas que há associação inversa com doença e mortalidade cardiovascular, com infarto, e associação basicamente nula com a mortalidade de diferentes tipos de câncer, especificamente com o câncer de próstata e com a hipertensão. É uma matriz alimentar muito benéfica. Proteínas. O que falamos sobre as proteínas? Esse é um tema que merece um outro encontro como esse para ser examinado somente as proteínas lácteas de 100% do nitrogênio do leite. 95% diz respeito a proteínas, enquanto 5 pontos percentuais correspondem aos compostos nitrogenados não proteicos, né? Ureia, creatina, creatinina, ácido úrico, ácido fúrico, indicando bases nitrogenadas, compostos que contêm nitrogênio na sua molécula, mas que não são proteínas. Das proteínas, 95 pontos percentuais do total do nitrogênio, 80 pontos percentuais, 80 partes diz respeito às caseínas. No plural, as caseínas. E 20 pontos percentuais às soroproteínas. Para que todo o meu espírito bioquímico aflore, eu preciso colocar para vocês aqui durante alguns segundos essa figura maravilhosa, essa ilustração de um modelo de micela de caseína, nesse modelo 2022, mostrando as proteínas orientadas no espaço, distribuição dessas proteínas, os agregados, os nanoclusters de fosfato de cálcio coloidal, fazendo pontes entre aminoácidos esterificados, serina e treonina, fosfato de cálcio coloidal orgânico, fosfato de cálcio coloidal inorgânico, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals, forças de superfície, de polo, mantendo esta magnífica estrutura nanométrica, 200 nanômetros nanométrica, que é uma micela de caseína, heterogênea nas suas proteínas, heterogênea na sua composição mineral e heterogênea na distribuição dessas proteínas em relação ao core, a parte mais interna até a parte mais externa, a superfície da micela, carregada eletricamente, com camada de hidratação. É uma micela de caseína. Eu vou ficar aqui mais 2 horas, vou ocupar o tempo todo das colegas e dos colegas só nesse slide para nós nos deliciarmos com uma micela de caseína. Não vou fazer isso. Bem, veja só. Aqui nós temos um trabalho também muito interessante, mostrando sobre o valor nutricional das proteínas do ponto de vista de massa, quantidade. Aminoácidos indispensáveis. Você sabe, né? O nutriente está ali carreado na proteína, aminoácido indispensável. Vamos colocar uma régua? O sarrafo está aqui, ó. Requerimentos de aminoácidos indispensáveis para adultos está aí no seu slide. O sarrafo está nessa altura. Posicione, então, agora as proteínas de origem animal e vegetal com relação à
músculo. Então, nós estamos pensando em recuperação muscular, estamos pensando no anabolismo, no aproveitamento de aminoácidos, nos músculos, aproveitamento pelo tecido humano. Bacana? Ok. Como fica essa régua? Proteínas lácteas, né? Estamos observando aqui, as proteínas lácteas se destacam, se descolam totalmente das demais proteínas animais e principalmente das proteínas de origem vegetal, se você considerar em gramas de aminoácidos indispensáveis por porcentagem de proteína total naquele alimento. Isso é massa, balanço de massa, e já há uma diferença muito grande. Mas há que se considerar a qualidade nutricional dessas proteínas e não apenas a sua quantidade. Este é o documento mais recente, esta é a métrica mais atual para avaliação de qualidade nutricional de proteínas, recomendado pela FAO e pela OMS. DIAAS, aminoácidos indispensáveis digeríveis. É um score químico ajustado pela biodisponibilidade, não da proteína, mas pela biodisponibilidade de cada aminoácido individual. Você imagina o esforço para isso? E esse DIAS, na sua avaliação, a qualidade das proteínas está assentada na qualidade dos aminoácidos indispensáveis e na sua biodisponibilidade. Há conceitos muito interessantes, hein? Muito interessantes dentro da bioquímica, que são digestibilidade, bioacessibilidade, biodisponibilidade, bioeficácia, bioequivalência, bioefetividade. Compostos que vieram da farmácia e aplicados aos aspectos dos nutrientes nos alimentos. Aminoácidos indispensáveis biodisponíveis. Aqui nós temos a escala. O trabalho continua, tá? Os estudos estão sendo feitos, mas você já pode ver aqui o score de aminoácidos digeríveis para diferentes fontes proteicas alimentares, em que o concentrado de proteínas do leite lá em cima, concentrado de proteínas do soro, vindo as carnes bovinas, os demais alimentos, mas um destaque tremendo na biodisponibilidade dos aminoácidos indispensáveis, validando cientificamente, bioquimicamente, a qualidade nutricional das proteínas do leite. Bacana, né? Então, anote aí uma referência importante para você estudar. As propriedades físico-químicas dessas matrizes lácteas interferem na biodisponibilidade, ok? Então, quando você muda condições do meio, potencial de oxirredução, muda pH, você muda a polaridade, afeta a biodisponibilidade de quem? De nutrientes, como os aminoácidos indispensáveis, os ácidos graxos essenciais, falamos aí logo do CLA, o ácido linoleico conjugado, a biodisponibilidade está associada também com a matriz, inclusive um ácido graxo trans, não é? LSX9 trans 11, e tem uma biodisponibilidade interessante e é benéfico para a saúde, e do cálcio. Né? O cálcio, esse nutriente tão importante, que tal um copo de leite, uma fatia de queijo, para você prover o cálcio que necessita a cada dia. O fosfato de cálcio ele está distribuído em duas fases, coloidal e solúvel. Isso muda a sua biodisponibilidade, muda a sua absorção. Nesse trabalho, fizemos um estudo de bioacessibilidade de cálcio em queijo. E note que, além de haver diferença entre queijos, há diferença, inclusive, durante o período de maturação dos queijos. Olha só, os dias de maturação, dias de cura. Voltando mais uma vez nos aspectos bioquímicos dessa matriz alimentar, você pode ter dois queijos Minas com diferentes biodisponibilidades de cálcio, ainda que tenham o mesmo teor de cálcio. E se tiverem tempos de maturação diferentes, esta é uma linha importante para nós pesquisarmos. Este efeito das diferentes fontes de cálcio pode ser, inclusive, hoje dedicada para diferentes fases da vida, diferentes faixas etárias, pessoas mais idosas, maior dificuldade de absorver esse cálcio. Você tem que oferecer uma matriz que o cálcio esteja mais biodisponível. Inclusive, há algoritmos. Hein, pessoal aí da engenharia? Esse é um trabalho de 2024. Algoritmos para você predizer a biodisponibilidade de cálcio em diferentes matrizes alimentares, que contêm, inclusive, fatores antinutricionais, como oxalato e fosfatos. Os peptídeos bioativos dos produtos lácteos, em especial dos queijos, toquei a várias definições, vários conceitos. Ficamos entre 3 e 20 aminoácidos, com
funcionais efeitos para a saúde. No caso de um queijo, durante a maturação ocorre hidrólise das proteínas e peptídeos bioativos são liberados a partir destas enzimas. Esses peptídeos vão entrar no processo digestório, alguns deles serão resistentes às próprias enzimas digestivas e vão compor um pool de peptídeos gerados na digestão ou na bioquímica da maturação do queijo, com importante bioatividade relacionando à matriz alimentar original, e agora já estamos com eles circulando e chegando nos tecidos e sendo ativos. Então, vem do queijo durante a sua maturação ou vem do próprio processo digestório, liberando estes peptídeos com caráter bioativo. Você pode usar proteômica, pode identificar essas moléculas bioativas e os seus potenciais benefícios. E o queijo cheddar é uma matriz incrível para você estudar, com imenso potencial terapêutico, com diferentes benefícios à saúde. Muitas pessoas buscam estes benefícios. E ainda tem a microbiota, né? Tem a microbiota associada, tem a genômica, tem a transcriptômica, a metabolômica, modelagem metabólica, isso é incrível hoje, para investigar as interações microbianas na fabricação do queijo que afeta a absorção dos nutrientes. Quantas linhas de pesquisa incríveis, hein, para você? Densidade nutricional, encaminhando aqui para o nosso fechamento. Densidade nutricional está associada com os nutrientes, com o fornecimento de energia e o fornecimento também de constituintes nutrientes que você quer estimular o consumo e aqueles que você quer evitar o consumo. Este é um trabalho que nós fizemos com 8 nutrientes a incentivar, 2 nutrientes a desencorajar o consumo, relacionando com o custo. Em uma palavra, você tem R$ 20 e quer comprar cálcio para sua família. Você deveria investir esses R$ 20 comprando o quê? Espinafre, brócolis, leite ou queijo? Em R$ 20. Qual é a densidade? Qual é a densidade em relação ao impacto pegada de carbono? Qual é em relação ao valor energético? É um estudo magnífico, densidade nutricional, você só muda o denominador, ok? Você pode mudar o denominador e aí você vai ter diferentes índices de densidade e precisamos comunicar, tal como estamos hoje aqui no Conexão Fé, precisamos comunicar esses benefícios do leite e os seus derivados como alimentos de alta densidade, porque esta informação ainda não está chegando aos consumidores, ainda que uma extensa revisão de literatura aponte para o leite e produtos lácteos como parte de uma dieta saudável e que contribua ao longo de todo o globo, todo o planeta, nós temos leite e produtos lácteos fornecendo os principais nutrientes em importantes proporções em relação a outros constituintes das dietas. Além disso, leite e produtos lácteos nos remetem ao pão de queijo. Leite e produtos lácteos nos remetem e apontam para as tradições, para a identidade, para a cultura, para construir entre nós verdadeiras relações culturais com as tradições, com os saberes tradicionais, com alimentos que são autênticos e com a qualidade atribuída. Aí você já começa a pensar em terroir, já começa a pensar em cultura, alimentação, aquilo que é culturalmente aceitável e introduzido na dieta com muita facilidade. Em suma, o leite tem sido objeto de estudos científicos há cerca de 150 anos, talvez seja a matriz alimentar melhor caracterizada, mas também, não minto para você, é a mais complicada e a ciência do leite está entre nós no ambiente universitário há mais de 150 anos e nós não nos cansamos de estudar. Falo por mim agora, no ano que vem, se Deus permitir, completarei 40 anos de docência em leite, e não me canso. Né? Esse diálogo há de prosseguir. Né? Não vamos encerrar por aqui, vamos simplesmente nos aproximar mais e mais, né, por meio da Conexão FEA, por meio dos demais canais, tais como o Nuvilac. Quero lhe fazer um convite, também um projeto de extensão de uma universidade pública, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu tenho a honra de coordenar, Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana, Nuvilac. Aponte aí a câmera do seu celular, siga-nos no Instagram, acompanhe os nossos podcasts no Spotify, que nós vamos debater muito mais sobre leite, derivados e seus aspectos nutricionais. Meus contatos,
absolutamente à sua disposição. Muitíssimo obrigado. Um prazer imenso, uma honra estar com vocês hoje. Estou ansioso para ouvir as colegas e os colegas e aprender muito mais sobre leite nessa belíssima tarde. Obrigado, professora Débora. Obrigada, muito obrigada, professor Paulo Henrique. Foi realmente muito enriquecedor e realmente nós não nos cansamos de estudar o leite, essa é uma verdade. Anotei aqui vários trabalhos para consultar depois, muitas novidades interessantes, né, para nós que somos aí apaixonados por essa área. Obrigado. Bom,